Daí já pessoal. Meus amigos, muito boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez nesse sábado, 1º de agosto de 2020. Começa um novo mês, começa uma nova etapa. Agosto é o mês dos ipês amarelos. É um mês de sorte. Contrariando o que muitos dizem, né? É um mês de paz, como todos. Queridos irmãos, nós vamos fazer a nossa preparação para os passes que iremos receber, nos conectando com os nossos amigos espirituais. Almejamos muito e rogamos muito para que todos saiamos melhores quando concluirmos a nossa reunião, baseado na influência amiga dos espirituais que vão nos visitar, que vão estar conosco aí nas nossas casas, nos nossos lares, nos envolvendo beneficamente de uma forma sadia, maravilhosa. Todas as nossas conversações, sempre deveria ser assim em nossas vidas, no início de uma pregação, no trabalho espiritual, seja ele qual for que façamos, devemos sempre começar com alegria. Alegria é uma conscientização da presença divina, dos amigos espirituais, alegria íntima, não aquela alegria que atrapalha, que enche as paciências, né? A pessoa muito alegre, risonha, gargalhando, não é isso. É uma alegria interior. Então a gente busca nesse instante que estejamos todos alegres intimamente. E alegria não significa estar contando piada ou que está tudo bem. Às vezes estamos até tristes. É um paradoxo, né? Ou alguma coisa não está indo bem, mas nós estamos alegres pela confiança, pela certeza de que nós não estamos sós, pela convicção de que existe logística, existe controle, existe planejamento. Esse mundo não está largado. A Terra está no céu, mas não está jogada no céu. Então, essa é a necessidade sempre de alegria. Alegria. Tanto no centro como no nosso dia a dia. Lembremos que o amor divino flui a todo instante. Flui. Nós estamos envoltos em uma vibração profunda. E esse amor nos conecta. Sabe que nós aqui estamos. Somos cada um como se fôssemos o filho favorito de Deus. Para que nós às vezes possamos sentir esse amor divino, a gente vai entender que é necessário uma certa humildade, uma certa paciência. Agir no bem, principalmente, é o que compete a nós. Sempre o retorno daqueles que ajudamos, imperceptível, ele é vibratório. Quando nós endereçamos olhares afetuosos, ajudamos, socorremos, ouvimos, vibramos, as pessoas às quais endereçamos as nossas melhores ações nos retribuem. Mesmo que não saiba às vezes quem somos nós ou se fizemos algo, no anonimato. É como esse trabalho que será feito hoje à noite, por exemplo. Muitas das pessoas que irão entregar donativos, mantimentos, roupas, os que recebem nem sabem quem é, mas eles vibram gratidão no íntimo. Sabe quando você sente que você não está esquecido, que alguém passou por ali e te envolveu num carinho fraterno? Essa vibração é muito salutar, muito saudável.
E ninguém faz isso por interesse, porque quando a gente faz por interesse, a gente obscurece o ato. Sabemos que todos que fazem porque se sentem bem, querem ajudar, e aí vem esse retorno vibratório. O passe é uma transfusão de energias, uma transfusão de fluidos, como a gente já está cansado de saber. Física e perispiritual. Atinge o nosso físico porque nós somos como se fôssemos no nosso corpo físico milhões de células. São pontinhos. Pontinhos. Vamos imaginar pontinhos amarelos, dourados. São as nossas células. Formatado em torno, sim, pela limitação do nosso corpo. Esses pontinhos formam os nossos órgãos, formam os nossos sistemas, a nossa corrente sanguínea. A espiritualidade expande esses pontinhos, faz penetrar ali dentro energias renovadoras, salutares. Tira dali às vezes um tumorzinho que está querendo se insinuar. Purifica uma célula que está um pouco com probleminha. Nos ajuda. E ajuda perispiritualmente nas nossas células perispirituais também, que estão mais conectadas às existências anteriores, aos nossos pensamentos mais contundentes. E projetam ali os mesmos fluidos. Então o passe é muito importante. E nós hoje estamos recebendo via espiritualidade sem a presença de encarnados, que também ajuda. A espiritualidade conta conosco. Mas a nossa vibração, o nosso pedido, a nossa vontade, essa rogativa que a gente faz, é um sustentáculo para eles, para nos ajudar. E todos nós somos ajudados. Claro que cada um conforme suas obras. A doutrina espírita é complicada, ela é exigente. Mas nós podemos a cada dia, a todo instante, a cada momento, renovar os nossos destinos, os nossos roteiros, agindo no bem, pensando no bem. Nós estamos envolvidos por uma infinidade de consciências. Nós não estamos sozinhos, de fato. Existem consciências, gênios, almas, anjos, espíritos, o que a gente quiser, fala o nome que quiser, que nos envolve. Nós estamos num verdadeiro oceano vibratório de energias. Está cheio de entidade aqui, acolá, por aí. É a habitação do cosmos, os espíritos. Existem aqueles que são os que dirigem, que coordenam, que planejam as ocorrências aqui na Terra. Existem aqueles outros que são semelhantes a nós. Existem aqueles que estão aquém da posição que nós já atingimos. Existem extraterrestres. Existem OVNIs. Discos voadores, sim. A Terra não é o único lugar habitado. Evidentemente que esses discos voadores que existem por aí, que se diz, às vezes eles podem estar aí, num campo próximo de nós, e se invisibilizam, nós não os vemos. Estão aqui a nos ajudar, amparar, orientar, insinuar as intuições que favorecem aquilo que meritoriamente temos o direito. Às vezes nem tem naves, os espíritos iluminados, às vezes nem precisam de transporte físico. Precisam de uma nave espacial. Isso é um apêndice tecnológico. Eles têm uma capacitação tão grande, tão alta, tão elevada, que nós não entendemos ainda, e que eles podem se deslocar aí milhares e milhões de anos-luz no espaço, nos visitar alhures aí, outros planetas. São os amparadores, os coordenadores desse cosmos. Evidentemente que a nossa sintonia com eles é difícil, porque requer o recolhimento, o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento, o nosso silêncio, o quedar-se meditativo.
E o problema maior é se nós nos sintonizamos com o mal. Sintonizarmos com o bem, às vezes até uma quietude, uma inércia. Eu não sei como atingir a inspiração das luzes do alto. Fico numa espécie de receptividade, aguardando que aquilo se desenvolva. Mas às vezes nos conectamos com o mal. E muitas vezes isso aí é o que vai acarretar as consequências. Porque quando nos sintonizamos com o mal, somos teleguiados por alguém pior que nós. Então, se nós nos incrementamos no vício profundo, na maldade, nos desequilíbrios mentais, não desequilíbrio mental de doença, de ações contrárias ao bem, propositadamente, porque às vezes a limitação é um pouco justificável, nós nos conectamos com entidades negativas que nos utilizam e que, ao se satisfazerem com a nossa utilização, nos descartam como se fosse um bagaço. Deixa pra lá, não interessa mais. Somos instrumentos. O Espiritismo é um libertador de consciência. Ele não nos justifica, mas justifica os outros. Vamos substituir a palavra justifica por uma outra. Não é justificar, seria endossar as ações. As nossas ele não endossa, nós temos a responsabilidade que ele nos alerta. Ele nos dá uma clareza do que nós devemos e não devemos fazer, das consequências do que fazemos, das nossas colheitas, dos nossos gestos e das nossas ações. Mas justifica os outros, porque nós não vamos acusar ninguém. O princípio básico fora da caridade na salvação é para que nós compreendamos os erros alheios. É para que nós não sejamos aquele a tirar a primeira pedra. Mas ainda aí existe a lucidez, existe a caridade e a justiça. Não que a gente vá compactuar com o erro. É necessário que haja corrigendas, é necessário que haja detenções, é necessário que hajam reclusões, é necessário que haja lições, é necessário que exaltemos o mal. Como não? A moça está conversando com alguém ali que nós conhecemos, sabemos que a pessoa é um vilão. Nós vamos falar, moça, cuidado, esse cidadão ele tem más intenções. E assim por diante, nós temos que ter lucidez de saber onde estamos. Senão ficamos alienados, como se diz lá, mundo tudo bonitinho, como se fosse fantasia, não. Então existe a caridade, existe a justiça, sim. Mas nós temos a responsabilidade. Então nós, espíritas, vamos saber que a doutrina joga às nossas costas as nossas responsabilidades e a obrigação de nós buscarmos o acerto e orientarmos aos outros a forma de acertar. A moral de todas as religiões são semelhantes. Todas elas falam do bem, do amor, da compreensão, do entendimento. Não tem uma religião que seja diferente. Salvo os fundamentalistas daqui ou dali, os fanáticos que acham que os que pensam contra si ou de forma diferente têm que ser eliminados. Não sei se ainda existe isso. Mas isso é no sentido moral. E a doutrina dos espíritos igualmente é repleta de uma moral sadia, elevada, consistente. Mas afora o princípio moral, afora o princípio moral, existe a questão do destino, da elaboração da consequência. O Espiritismo vai dizer o seguinte, que além dos princípios morais similares a todos, difere dos demais, porque vai dizer que existe uma continuidade da nossa existência, uma continuidade sem interrupção. O que significa isso? As religiões, as filosofias pregam a existência de continuidade pós-mortem, mas de uma forma que pressupõe separações.
a própria existência de paraíso, de inferno, a existência do nada, a existência da transformação daqueles que são pecadores em nada, aqueles que vão ficar dormindo esperando um juízo final. Todas essas situações insinuam que se eles se amam, podem se separar. Porque eu posso ir para o paraíso, alguém pode ir para o paraíso e um ente amado não ir. Então vai haver uma separação. Porque as pessoas amam também aqueles que são pecadores. Então vai haver discrepância de destino. Porque não vai ter como manter uma eternidade numa convivialidade entre aqueles que se amam, se houver essa separação. A doutrina espírita vai dizer que a vida prossegue como é, com as devidas e lógicas alterações, com a subtração do corpo físico, dos hábitos, de alguns hábitos de alimentação, de trabalho, algumas coisas que o sejam, que é outro assunto, mas a continuidade é garantida. Então os que se amam não vão se perder, não vão se separar. Existe céu e inferno, existe dentro da condição que se trata do céu e inferno interior, do ambiente que se vai viver, da situação íntima de paz ou de desarmonia que se encontra, mas é provisório. Os locais de dor são provisórios, são transitórios. O indivíduo até chega à lamentável condição do suicídio e é encaminhado magneticamente, fluidicamente, inevitavelmente para locais de dor. Mas ele não vai ficar lá eternamente. E aqueles que o amam não vão ter impeditivos para que possam ajudá-lo. Não existe nenhum empecilho. Nós podemos prosseguir. Então, a dedução que a doutrina dos Espíritos nos traz é que Deus criou a vida. Então não existe morte, não existe interrupção. Aquilo que Ele nos deu, nos dá, o doce que dá na boca da criança não é tomado. O filho que você ama, você não vai perder. A pessoa que você ama, você não vai perder. Vai haver um reencontro. Vai haver a convivência posterior. Vai haver o complemento daquilo que você queria fazer e não conseguiu fazer. A nossa destinação não é fatídica, determinante para um determinado local e pronto. Não. Somos herdeiros do cosmos, do universo, do infinito. A gente vai dizer que outro ângulo dessa situação é que a doutrina espírita diz que aqueles que se foram podem se comunicar conosco. Eles voltam para nos consolar, nos trazer mensagens, nos trazer orientação. Isso é no centro espírita que acontece, na sessão mediúnica? Pode ser. Mas pode ser também no recôndito de nossa casa, de nosso lar, no nosso sono, no nosso sonho. Nos momentos de reclusão, de silêncio, de quietude, de meditação, na madrugada, na noite, num local silencioso, quietinho, você amargando ali às vezes a sua saudade, te chega à mente comunicação inverbável, que não dá para explicar em palavras, mas que são reais. São os espíritos que se comunicam conosco. Aliás, a própria Bíblia, que se dizia que a manifestação era de Deus, porque os profetas, que eram médiuns, tinham que garantir a autenticidade, não, garantir a autoridade das suas comunicações, e não podiam dizer que era um ser semelhante a nós que estava se comunicando, então diziam que era Deus. Mas aparece lá o anjo para Maria, aparecem os anjos para os profetas, aparecem demônios para outros que estavam obsediados, tudo espírito, não tem como ser outra coisa. Então essas revelações que aconteciam era para garantir a autenticidade, para dizer que era algo que vinha do alto, mas eram espíritos que estavam coordenando, ajudando, orientando, legislando
aquele povo, nós, né, que ali estávamos, em processo ainda de evolução primário, necessitado de certas coisas contundentes, que o tempo vai ampliando, modificando. E essa vida então continua. E aí alguns dizem, né, os filósofos, outros aí que são contra, né, mas vocês estão viajando na maionese? Como isso? Como que a vida continua? Como é que vocês sabem disso? Aí nós dizemos, vocês, com todo o respeito, estão viajando na maionese. Por achar que a vida não continua, e continua de forma, às vezes, inaceitável, um pouco ilógica. Mas quem tem razão? Nós não sabemos nada de tudo. A verdade é essa. Por isso temos que ser humildes. Ah, mas você não está sendo humilde falando que a doutrina espírita é assim. Tá, a gente estudou, inúmeros disseram, a gente acata isso. Sente isso como verdadeiro, essa sobrevivência. E muitos dos que negam nunca refletiram sobre isso. Simplesmente negam por negar. Nós somos bilhões de pessoas encarnadas e não nos conhecemos. Por isso que aquilo conhece a ti mesmo é complicado. Tem aqui consciente, subconsciente, inconsciente, manifestações escusas, manifestações recônditas, escondidas, irreveláveis, reações que nós não sabemos porquê, guardamos memorização de ocorrências que sufocamos, deixamos debaixo do tapete, traumas, alegrias, nós não nos conhecemos plenamente. Por isso a encarnação, em várias experiências, vai te desabrochando. E se a gente não se conhece, como é que a gente vai conhecer Deus? A Terra é um local de várias religiões e de muitos ateus. O planeta tem cerca de 4,5, 5 bilhões de anos. Bilhões. Isso é ciência. Há cerca de 5 bilhões de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás, era uma bola de fogo. Era uma coisa incandescente. Aí com os milhares de anos, milhares e milhares de séculos, vai se passando, aquilo foi se transformando. Tem que estudar geologia, né? Isso não é a nossa... Foi se modificando, chuvas intensas, com séculos em chuva, formando oceanos, foi indo, até que surgiu as primeiras formas de vida oriundas das águas, que eram bactérias, amebas, eram, como se fala, seres unicelulares que foram surgindo. Isso há bilhões de anos. Daí o que acontece? O tempo vai passando. O tempo vai passando. E vai se formando isso, formando aquilo, até que vai chegando às formas, com a evolução. Os animais, os pássaros, as mais variadas espécies, as flores as mais variadas, as árvores, os frutos, uma infinidade, um sistema, uma ecologia aí, um bioenergia, um sistema multivariado. A vida desabrochou. Nós vamos dizer que isso é fruto da matéria? Não vamos acatar que existe uma consciência, uma inteligência por trás? E nessa evolução vai indo até que chegou a consciência, que ama, que sente, que sonha, que compõe sinfonias, escreve romances, faz filmes, tem filhos em ações maternais profundas, faz também as coisas negativas, né? Guerras, mas descobriu-se, chegou-se a um esplendor extraordinário. Não podemos atribuir ao acaso. Acho que os nossos irmãos ateus deveriam repensar.
desde esses 4 bilhões e meio atrás de anos, sempre existiram os gênios celestes, os espíritos co-criadores. São os espíritos que, muito à nossa frente, diante de nós é como se fosse Deus, que coordenam os mundos, os cosmos, os planetas. Nós dizemos na doutrina que o governador, orientador, coordenador desse planeta é Jesus. Espíritos que trabalharam em toda a elaboração, desenvolvimento e evolução dessas nossas espécies, da nossa vida, da nossa condição. Ah, mas aí vocês estão diminuindo Deus, porque Deus não precisa de espíritos, não precisa de ninguém, porque Deus é soberano. Sim! Nós estamos, dentro da nossa humilde concepção de espíritas, aumentando a prodigiosidade, a maravilha que é Deus. Delegando aos seus filhos tarefas. Delegando àqueles que chegam a um determinado patamar da evolução atitudes como co-criadores. Coordenando mundos. É o nosso destino. Lá na frente. É o destino do cãozinho. É o destino dos animais, de todas as pessoas, todas, sem exceção. O Senhor permite que nós trabalhemos, atuemos. Tudo começa a entender que nós vivemos num oceano de vibrações. De novo, como peixe dentro d'água, dentro do mar. Esse oceano de vibrações tem as constelações, as galáxias, as estrelas, os planetas, tudo interligado nesse cosmos infinito. Por isso a prece, né? Prece não é só petitório, agradecimento, louvor, como se diz, é uma tentativa de atrair, de conectar essas inteligências que aqui estão, superiores a nós, muito superiores. Não adianta também eu sentir o reflexo da aura, vamos dizer se é aura, eu acho que tem espírito que nem aura não tem mais, certas entidades. Sentir aquele reflexo contagiando a gente, aura, talvez não mexa conosco. É preciso que tenhamos um pouco, ou busquemos, tentamos ter um pouco do que essas entidades possuem. A beleza, o amor, compreensão, entendimento, o êxtase ininterrupto de viver, a alegria íntima. Ah, mas tem tanta tristeza. Os espíritos iluminados, as consciências arcangélicas estão por aí envolvendo, acima lá dos beneditinos, acima do Brasil, da terra, vendo, envolvendo. Tem tanta dor, tanto sofrimento. Está tudo certo. Está tudo no caminho evolutivo. A sabedoria cósmica, a quem eles obedecem, não erra. Não erra. Tudo começa pelo pensamento, então. Começamos a modificar os nossos pensamentos, atentar no teor desses pensamentos. Eles vêm de repente. Às vezes nós não sabemos como que um pensamento chegou. Você está aqui sentado, de repente você está pensando em alguém, alguma coisa, uma situação, uma lembrança. Aí você, como é que eu cheguei a isso? Você tem que fazer uma retrospectiva mental para ver o que te levou àquilo. Às vezes você se perde. Isso pode ser uma influência espiritual. E é o labirinto da nossa mente também. Mas do jeito que o pensamento vem, ele pode ser despachado. Esse pensamento não me serve. Pensamentos daqueles que nós não verbalizamos e que pensamos, às vezes, no trato, no contato, na relação. Não gosto que essa pessoa faça isso.
isso aqui está errado. Essa pessoa, como essa pessoa age mal. Você está pensando, às vezes, não está falando. Mas está sintonizando. O pensamento sintoniza, vibra, atrai. Então é como se fosse assim a mente e o corpo. O corpo é o vidro, a mente é o perfume. É como se a mente fosse uma orquestra. Uma orquestra bonita, está pronta para começar uma sinfonia. As notas desafinadas são os pensamentos negativos. Precisa harmonizar para essa mente ficar bem. Para a gente começar a tentar estabelecer sintonia com os planos mais elevados. Temos a mente racional e a mente emocional. Nós ainda estamos precários no nosso desenvolvimento. É por isso que lá o nosso amigo Paulo de Tarso, acho que, eu não lembro agora onde que eu anotei, mas está lá. Então, bem que eu não quero, o que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer eu faço. Está em Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Isso é o conflito de nossa alma. Os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas condições que prevalecem às vezes sobre a nossa real vontade, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Mas isso não é motivo para depreciarmos-nos. É preciso que possamos nos compreender a nossa falibilidade, a nossa fraqueza. Coisas que nós não sabemos fazer ainda. Não está introjetado em nós. A gente sabe a teoria. Você tem que se manter calmo, sereno. Daqui a pouco a gente está nervoso. Não reaja a certas agressões. Você está no trânsito, a pessoa faz alguma coisa desagradável, buzina, qualquer coisa. Pense que ele é uma criança. Não. Eu sei que é assim que eu tenho que agir, mas não é assim que eu vou agir. Então nós ainda estamos em processo evolutivo. É necessário reencarnações, é necessário. Ah, mas aí eu vou ficar, a pessoa faz coisa errada, eu vou ficar quieto. Não, você vai manter a sua serenidade em quaisquer circunstância. É diferente. Não se deixar enodoar, não se deixar essa nódoa da coisa negativa, da vibração baixa tomar conta. Nós podemos corrigir em paz. Quem alerta um filho, corrige uma criança. Não precisa ficar desequilibrado. O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Somos imperfeitos sem drama. Sem drama, nós somos imperfeitos. E é isso que é importante a gente ter em mente. Mas sem drama. Tem um pensador nosso aí que ele dizia: como são admiráveis as pessoas que não conhecemos bem. Vou repetir. Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos bem. Convivência une ou separa. Então a fragilidade, a intimidade mostra a fragilidade. A gente, de perto ninguém é santo, a gente tem as nossas fraquezas, nós temos. A importância é conhecê-las, ser contrariado com elas, mas com aceitação, com o amor que a gente vai dizer daqui a pouco sobre nós mesmos, né? E aí quem faz prevenção tem que ter cuidado, né? Os religiosos, enfim, né? Por isso que Jesus falava: ai de vós, fariseus hipócritas, porque ele perdoa o adúltero, o ladrão, mas não perdoa os religiosos por causa da hipocrisia, ficar falando bonitinho, e daí?
a gente tem que ter um pouco de senso para não ficar na hipocrisia. Não precisa se desnudar. Ah, vocês querem saber qual é o meu defeito? Então, não é isso. Ninguém vai precisar disso, mas consciência de que são seres em evolução e aprendizado. E nós, como diz a dona Cristiane, a gente aprende com as nossas. Quanto mais você tenta passar alguma coisa, mais você aprende com você mesmo. Como diz aí a Lures, né, o ouvido mais próximo da boca é o da gente mesmo. A gente é o primeiro a ouvir aquilo que a gente fala. E assim nos centros religiosos, em toda parte, em que nós estamos transmitindo alguma coisa, seja para os filhos, seja para alguém, seja entre os amigos, seja no ambiente de trabalho, onde for. Vale não ter má fé. Já é muito bom. Não ter interesse, assédio, seja o assédio que for, pode ser o assédio financeiro, profissional, seja o que for que queira, querer. Não ficar ameaçando ninguém, somente religioso, que com todo respeito, ameaça pessoas com dízimo, sob possibilidade de ser endereçado ao inferno se não contribuir com dízimo. É um interesse material. Querer manter os outros na ignorância? Não. A doutrina espírita é a primeira a incentivar, como se diz, a promover o estudo. Não tem livro proibido, pode ler, estudar, fazer aulas, reuniões, trocar ideias, debater. O Márcio fez aí uma preleção do amai-vos e instruí-vos, é uma das diretrizes da doutrina dos Espíritos. Aliás, um adendo, gente. Não é adendo que fala, é parênteses, né? Assistam as preleções dos nossos amigos aí, do Daniel, da dona Cristiane, do Márcio, do Roberto, quando vier. Tem sido muito agradável, muito dignificando o farol. Não ter preconceito. Já chega um ponto na doutrina espírita que isso é incabível, já não tem mais espaço para isso. Seja o preconceito do tipo que for. Cor, de raça, de religião, de finanças, de dinheiro, de classe social, não tem sentido. Não tem sentido. Usar maledicência, o tempo para falar da vida, manter mágoas exacerbadas, porque a gente tem umas mágoazinhas, tá trabalhando, certas horas você fica contrariado, normal. Vamos ficar, que santinho, que bonitinho, não é assim. Só que não pode ser exacerbado e não pode ser solto. Vou dar vazão a isso, não. Tem um sinal vermelho. Pá, esse pensamento não. Para, essa ideia não convém. Não convém porque não convém. Não é porque alguém falou que é feio fazer isso, não. É anti-ético, é anti-evolução. É de consequências desagradáveis e é feio. O espírita vai ver, tem certas coisas que é feio fazer. Todo espírito é um Deus em potencial. O melhor remédio que nós conhecemos, ou dos melhores, é o Evangelho. Faz as lições do Evangelho: esperança, amor, humildade, perdão, paciência, fé, alegria, alegrai-vos, é chegado ao reino dos céus. São lições que traduzem manifestações sadias. Juntamos esse remédio do Evangelho com os princípios espíritas. O espiritismo não faz mal para ninguém, pode ter certeza disso. Qual o maior bem que a gente faz ao espiritismo? Divulgá-lo, dizer que ele existe. Porque, como também às vezes
Mas no dia a dia, muito embora muitos o rejeitem, divulgar, até que se prove o contrário, não que exista uma pretensão absoluta de que a gente está certo e os demais estão todos errados. Não. Todas as religiões e doutrinas promovem a continuidade. A continuidade que a doutrina espírita determina é uma continuidade que é bom que a pessoa saiba, para não cair do cavalo quando chegar lá. Que nem o ateu, eu sei que quando morrer vai acabar tudo, eu vou virar nada. Não vai, meu irmão. Não vai. Já está provado. É a questão que já está provado. Eu quando morrer eu vou ver Jesus e vou para o céu porque eu cumpro com as minhas obrigações. Não vai, filho. Não vai. Acredite na gente. Não na gente, na doutrina dos espíritos. Na gente não. Mas não encara isso como arrogância, pretensão. É um desejo de que se a gente tiver errado, você não vai perder nada. Pensa assim. Jesus lá diz então, eu não vim chamar os sãos, ou melhor, os sãos não precisam de médico, não precisam de enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Só que os pecadores que ele chama, que ele atrai, que ele puxa para si, são os pecadores arrependidos. Porque existem pecadores, se é que existe pecado, vamos falar o erro, o vício, a maldade, o abuso, o prejudicar o próximo, aos outros, sem arrependimento. Não é a esses que ele está chamando. Por outro lado, no outro ponto, lá em Marcos 5,34, ele fala lá para a mulher que o toca na túnica por trás e se vê curada. A tua fé te salvou. Aí nós espíritas vamos ficar reflexionando, mas peraí, a fé salva? Mas se a pessoa tem um karma, se ela tem um karma de que tem determinadas coisas, a palavra karma é meio rejeitada na doutrina, porque a gente fala mais de ação e reação. Se ela tem uma situação reativa de que ela tem que passar por certas coisas, a fé elimina que ela passe por isso? Acontece que a fé está condicionada ao arrependimento e à ausência de culpa. Então, quando existe a fé, já existe uma mudança interior. E o arrependimento já é dolorido. Mas você tem que se arrepender e tem que ressarcir. O arrependido vai que é isso, mas vai ser amenizado o seu pagamento pagamento entre aspas, as consequências dos seus delitos, porque o arrependimento já o caracterizou. Já está doendo na alma. Já está aflito. Então a fé salva, porque ele já não se culpa. Ou melhor, ele se culpa, mas sem aquela vitimização. Eu sou culpado. Não aquela forma de arrasar com a existência, de se autodestruir. Noutra parte, Jesus diz: ama o próximo como a ti mesmo. Nós devemos buscar essa sintonia conosco, então. Quem melhor sabe o que é bom para nós somos nós. Ninguém sabe melhor que nós o que é bom para nós. Cada um sabe. O que nós gostamos? De tal música, de sair, de visitar tal lugar, de fazer tal coisa? Façamos. Quais as nossas predileções? Saudáveis? Vamos nos fornecer? Vamos nos instruir? Vamos gostar de nós? Amai os vossos inimigos. Às vezes nós somos inimigos de nós mesmos, por isso não nos amamos. Jogamos contra nós. Travamos o nosso passo. Outra alternativa, outra questão que a doutrina fala e que nós devemos lembrar é que ninguém nasce para o mal. Nasceu na favela, nasceu de prostituição, entre droga, no ambiente vicioso. Não nasceu para fazer o mal. Egresso de vidas passadas, de convivialidade em ambientes desse teor, renasce para que a tentação seja assustada. Mas não é para cometer o mal, não tem justificativa. Nascer em um ambiente sórdido,
não significa que a sordidez e o mal tome conta da pessoa. Ah, mas isso é fácil falar porque é uma teoria. Não se trata de teoria, porque existem exemplos inúmeros de pessoas que vieram das condições mais precárias, mais difíceis, mais pecaminosas e se sobressaíram. Conseguiram vencer e extrapolar, ajudar aqueles que ali estavam e vencer. E existe o contrário. Muitos que nasceram em ambientes favorecidos, privilegiados, se perderam, até no crime. Famílias suntuosas tiveram como herdeiros criminosos. Isso acontece. Vamos lembrar que tudo é para o bem, tudo é para o nosso bem. A sabedoria cósmica não erra. Às vezes a gente pensa, a gente quer o melhor e a gente não sabe o que é o melhor. As diretrizes superiores é que definem aquilo que vai ser melhor para nós. Nós, como não sabemos, temos que fazer de tudo para que tudo melhore, tudo seja... Não podemos ficar de braços cruzados, fazer o que podemos. Como assim não sabe o que é melhor para nós? Nós não sabemos o que é melhor? Nós não sabemos, somos crianças. A criança, o menino, a menina, chega para ele e pergunta: o que você quer? Você quer ir para a escola, estudar ou quer ficar brincando? Ele vai falar: eu quero ficar brincando. Ah, eu quero ficar aqui, soltar pipa, eu quero fazer isso, quero fazer... Não, você vai para a escola. É pro bem dele. Ele não vai entender. Da mesma forma nós. Circunstâncias existem que nos são favorecedoras. Nós só vamos perceber mais para frente. Até as nossas doenças, daí nós vamos entender por causa disso. Até as nossas doenças são doenças secundárias. As doenças são situações que vêm em segundo plano. Por quê? Porque o que vem em primeiro plano é o que está em nós. Na nossa alma, no nosso perispírito. Resquícios das nossas ações dessa vida e de outra. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas energias. Aquilo que acumulamos e que está no nosso perispírito e que vem aqui depois, aqui na Terra. Os resgates, as necessidades de limpeza, de ajuste. Então, se nós sofremos, vamos sofrer com humildade. Não fica dando uma de vítima, não, achando que é um coitadinho, porque às vezes tem um baita de um karma, de uma reação em cima de uma ação nefasta, pesada, que a gente fez no passado. Não brincou com as pessoas, não. Foi sério, foi contundente, foi maldoso. Mas isso não interessa, porque está esquecido. O que interessa é que não fica fazendo de vítima diante da dor. Usa a humildade. E se tem sucesso, também não dá uma de herói, não. Não dá uma de herói. Nós não somos nada, somos usufrutuários dos benefícios divinos. Deus nos empresta valores, condições, ajuda. Infeliz do homem que fala: eu consegui tudo que eu tenho, conseguiu coisa nenhuma. Você foi ajudado. Não que não tenhamos os méritos, não é isso, mas exatamente pelos méritos alcança-se o domínio da compreensão, da humildade. Lembremos-nos de que aqui é sempre melhor do que no mundo espiritual. Se aqui não está muito bem, no mundo espiritual é pior. Porque lá nós estamos diante de uma realidade e aqui está um pouco apagada. Abençoar a todos. Vamos abençoar a todos. Tudo aquilo que nós admiramos, né? Tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que nós aplaudimos, vamos admirar, não tem que ter inveja. Admirar as pessoas que são inteligentes, que são belas, segundo o nosso ponto de vista, que são bem-sucedidas. Vamos admirá-las, vibrar por elas, abençoar a tudo e todos. Lá, igualmente, em Paulo diz que nós precisamos, baseado na doutrina dos Espíritos, agora de novo, que fora da caridade não há salvação, a caridade plena, completa, absoluta, a tentativa de fazer algo. E ele diz lá que
Se eu falar a língua dos homens e e não tiver amor, de nada vale. Que é o que acontece. Nós não somos menos e ninguém é mais. Não importa títulos, não importa condição social, não importa os recursos que a pessoa tenha. Se ela não tiver amor, nada tem. Nada tem. Quantos são os nossos aí, de novo, a gente repete, os PhDs, os grandes políticos, os grandes diretores, as grandes pessoas. Tem pessoas maravilhosas, mas muita gente com títulos e mais títulos e mais títulos. E daí? Conhecem tudo, mas não tem amor. E nós estamos nesse mundo para isso, para servirmos uns aos outros. É essa a finalidade, o princípio da existência, o propósito. É disso que nós vamos dar conta. É a isto que, não vamos dizer tribunal, mas isso que vai garantir um certo bem-estar. O que tenhamos feito para os nossos irmãos em condições mais tristes. Ah, mas eles estão resgatando. É karma, é ação e reação, é outra vida. No passado errado. O que interessa isso para nós? O perdão é muito mais valioso para aquele que não merece. Muito mais contundente. Perdoar, muito mais contundente. Então é assim. Nós vamos buscando a nossa paz. Logo estaremos no farol. O farol é constituído de amigos, de pessoas, assim, parece que houve um encontro, uma reunião, uma comunhão de pessoas que se encontraram, né? Por isso que vem do passado, num propósito comum que a gente... Essa pandemia não nos afastou, né? Nos uniu. E o farol é chique, viu, gente? Com toda um adendo, um parênteses, principalmente, com todo respeito aos nossos irmãos, os nossos amigos, nós estamos muito bem representados pelas senhoras no farol. Grandes mães, grandes mulheres, grandes amigas, pessoas muito respeitáveis. Esses dias nós vimos que a mãe, né, a mãe tem 2 úteros. O útero que ela gesta e o coração. A criança não nasce só pelo útero, nasce pelo coração também, da mãe. Então é assim. E como a gente fala da alegria, né, vamos só repetir essa necessidade premente aí da alegria. A gente lembra lá o Oswaldo Montenegro, né, que fala assim, ó: canta uma canção bonita falando da vida em Ré maior. Canta uma canção daquela, de filosofia, de mundo bem melhor. Canta uma canção que a gente, que aguente. Canta uma canção que aguente essa paulada e a gente bate o pé no chão. Firme, confiança, fé em si, fé na vida. Canta uma canção daquela, pula da janela, bate o pé no chão, segue em frente, sem medo. Canta o que não silencia, é onde principia a intuição, essa bendita intuição. E o nosso outro amigo lá diz, né, que todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, tá quase na hora, gente. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Voando devagar, porque já teve pressa. Cada um de nós compõe a sua história, já falamos isso. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
está bobeando às vezes com as depressões, as reclamações. Depressão existe a clínica e existe a emocional, vamos saber distinguir. Os aborrecimentos excessivos, os desesperos, as tristezas, a alegria se faz necessária. Confiança. Vamos dizer o seguinte, que os semelhantes se atraem. Semelhantes se atraem. Vamos nos esforçar por nos assemelharmos a Jesus. Semelhantes se atraem, vamos nos esforçarmos para nos assemelharmos a Jesus, aos bons espíritos. Vamos às nossas vibrações, irmãos. Hoje tem um trabalho de rua que o pessoal do centro vai fazer, nós vamos fazer vibrações. Teve um poeta que escreveu: varredor que varres a rua, varredor que varres a rua, varres o reino de Deus. O reino dos céus. Trabalhadores que estão na rua estão trabalhando pelo reino dos céus. Vibrações de amor para vocês. Vão com alegria. Doa além daquilo que está levando de material a vibração, o afeto e a gratidão. Vai lá, Suzete. Vibrações nessa tarefa. Vânia, Vânia, vamos lá, Vânia. Andréia, vibrações, Andréia. Newton, ô Newton, firme, vibrações, envolvido. Joaquim, Daniel, vibrações, vibrações, vibrações de muito amor. E tem a Flávia, vibrações para todos vocês na sua tarefa. Muita paz, muita conexão com o alto, muita paz. Tem uma Flávia aniversariante. Começa o mês mais velho. Parabéns. Bênçãos do alto. Ajudando, socorrendo, amparando, envolvendo. Hoje, dia 1º de agosto, Lucila Carmelina Termi Moreira, Lucila, tia da Vânia, voltou para casa, para o mundo astral, amparada e socorrida, em vibrações de muito amor. O carinho da sobrinha vai vibrando. E de todos nós. Vibrações para o farol, vibração por todos, assistidos, trabalhadores, nossos trabalhos, nossos mentores espirituais, mencionados na figura de Dr. Serguei, todos os nossos amigos queridos. As vibrações para os enfermos nos hospitais, para os que estão nas ruas, para os desempregados. Para todos que padecem de alguma forma as nossas vibrações. Vibrações para o nosso Brasil. Pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é uma determinação, é uma previsão. Precisamos vibrar muito para o nosso país. Muito. Vibrações para os espíritos, nossos entes queridos que partiram. Todos sejam ajudados, encaminhados e orientados. Vamos vibrar para que a espiritualidade superior, esses agentes do mundo maior, inspirem os nossos médicos, laboratórios, para a vacina, para a cura dessa epidemia. E logo estaremos novamente no farol.
Muito obrigado a todos. Que exista muita paz no lar de cada um e em cada coração. Cada homem e mulher, marido, mulher, criança, jovem, quem está sozinho, quem está acompanhado, como seja, em quem estamos pensando, por quem vibramos, de quem lembramos. Paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Que vosso é o reino, poder e glória para sempre. Alegria no coração, paz nos corações e nas consciências, damos graças a Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Muita paz.